Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje a gente vai falar sobre regime permanente sinusoidal, ou então a nossa famosa corrente alternada, que é dito no jargão popular. Eu preciso que você tenha visto uma das primeiras aulas desse módulo lá na playlist de circuitos elétricos, tá? Que ela fala sobre corrente contínua versus corrente alternada e regime permanente versus regime transitório. Eu preciso que você já tenha visto esses conceitos para que essa aula faça sentido, ok? Então, supondo que você assistiu ela e que você já vem acompanhando as nossas aulas, porque eu tenho certeza que você vem, então, puxa a vinheta. Vamos lá, recapitulando um pouquinho. Corrente alternada. A corrente alternada a gente tinha algumas definições. A que eu vou adotar nesse momento é que você vai ter uma forma de onda simétrica, ok? Em que ela vai ter um período dela positivo e outro período negativo, ambos simétricos, ok? E quando você tira a área sobre a curva desses gráficos, essas áreas elas se anulam, porque uma área vai ser positiva de um determinado valor e a outra área ela vai ser daquele mesmo valor, só que negativo, ok? Então, para a gente, esse vai ser a definição de corrente alternada, uma forma de onda simétrica no mesmo período em que a área da seção positiva é igual à área da seção negativa, tá bom? E a nossa forma de onda ela pode ser senoidal, ela pode ser quadrada, triangular, não me importa, ok? O que vai interessar pra gente, principalmente nesse curso, é a onda sinusoidal. Por que eu falo sinusoidal? Porque ela pode ser tanto representada por um seno, como por um cosseno. E essa forma de onda, como a gente vai ver em cursos como os de máquinas elétricas, a gente vai entender o porquê que ela é a utilizada na maioria do planeta. Por que ela foi tão difundida junto com a corrente contínua, mas ela é muito utilizada para geração, transmissão, distribuição. Ela está presente nas nossas tomadas, ela está presente no transformador do nosso poste, ela está presente numa parte do carregador do celular. Então tudo isso a gente vai ver naquele curso porque tem a ver com a geração de energia, ou melhor dizendo, a conversão eletromecânica de energia, tá bom? Só que isso é assunto para cursos futuros. Apenas vamos entender bem esse assunto que ele vai ser muito utilizado naqueles cursos e naqueles cursos eu não vou ficar entrando em detalhes, tá bom? Eu vou pressupor que você já saiba. Então perceba, para nossa onda sinusoidal, e a partir de agora eu vou começar a falar onda senoidal, tá bom? Só para simplificar. Saiba que pode ser um seno como um cosseno, tá bom? Eu vou ter um semiciclo positivo e eu vou ter um semiciclo negativo nessa forma de onda aqui, tá bom? Perceba, esse semiciclo positivo, ele tem mesmo período t do semiciclo negativo, mesmo período t. Então, nesse caso, a área sob essa curva vai ser em módulo igual à área dessa outra curva. Só que uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa, devido à nossa referência de mais ou menos. E com isso, elas vão ser igual a zero, tá bom? Então essa vai ser a nossa definição de corrente alternada a partir de agora. Perceba que corrente alternada não é isso, só que como essa é a forma de onda mais utilizada, então a gente vai falar que é forma de onda normal de corrente alternada senoidal, tá? A gente vai avacalhar no vocabulário, mas entenda que eu fiz diversas explicações, eu vim falando para vocês que não era bem assim, mas a gente vai usar o jargão popular, tá bom? Perceba então que, além de tudo isso, dela ser periódica, ela fica se repetindo infinitamente. Então a gente sempre vai trabalhar no regime permanente. Perceba que eu não vou ter alterações nas minhas amplitudes e nem variação nos comprimentos, nos períodos, tá bom? Eu vou pressupor que está tudo bonitinho, se repetindo constantemente. Essa forma de onda, como você pode ver aqui no gráfico, ela tem um pico, ok? Esse pico aqui, ó, esse ponto de maior amplitude, ele vai ser também de mesmo módulo no vale aqui, ou seja, no pico de menor amplitude, vamos dizer assim, no vale, que seria essa parte mais para baixo, que seria a parte negativa. Então esse valor de pico tá tanto no pico mesmo como no vale da minha forma de onda, e em módulo ele é o mesmo. E esse é o nosso valor de pico. Se a gente estiver trabalhando com tensão, vai ser a tensão de pico, se for de corrente, vai ser a corrente de pico. Lembra que a gente está falando de forma de onda, e forma de onda são grandezas primárias, tá? Tensão, corrente, ok? Então, falando sobre o regime permanente de corrente alternada. Se você viu a aula passada sobre frequência, eu comecei a introduzir o quê? O círculo trigonométrico para representar uma senoide. Então, olha que interessante. A gente vai fazer nessa aula uma análise mais visual. Nas próximas aulas, que eu vou explicar para você fasores, a gente vai entender como calcula essas coisas. Porque grandezas periódicas como senos e cossenos não são coisas fáceis de calcular. Porém, com o conceito de fasor, fica muito simples. E tudo aquilo que a gente viu de propriedade, lei de Kirchhoff, tensões nodais, correntes de malha, superposição de respostas, tudo isso a gente pode pegar e passar para a corrente alternada utilizando o conceito de fasor, ok?
Então isso é para a próxima aula. Então só motivando, eu vou ter então aqui a minha senoide, a minha forma de onda. Eu vou falar que, por exemplo, é a tensão ao longo do tempo. Poderia ser a corrente, tá bom? Perceba como é interessante isso. Se eu pegar, pause o vídeo agora, nesse círculo aqui, ó, com o raio dele, observe o raio e observe essa outra forma de onda. Pausa e olha. Você vai perceber que eu sempre tenho o quê? Eu tenho um raio aqui desse meu círculo que ele está girando. E a projeção dele no eixo Y, o que ela faz? Ela sobe e desce. Perceba, a projeção ela só sobe, atinge um valor máximo e depois ela desce e atinge um valor mínimo. Porém, se eu fizer o tempo passar para cada instante que varia esse meu Y, perceba que inicialmente eu vou ter um Y igual a 0. Então, vai estar aqui nesse ponto. Depois, deslocou um tempinho, o meu Y ele vai subir um pouquinho. Então, ele vai vir nesse outro ponto. Depois, vai deslocar outro tempo, ele vai atingir o pico. Depois, se você, olha essa figura e acompanha o que eu estou falando aqui. Depois, você vai deslocar mais um tempo, e aí vai de novo, voltar para a mesma posição Y. E aí, você vai de novo deslocar mais um tempo, e ele vai voltar aqui para o 0. Como você pode ver, ele subiu e agora está descendo. E agora ele vai inverter. Então, ele vai inverter e aí vai passar mais um tempinho. Vai atingir outro valor aqui, só que negativo. Vai passar mais um tempo, ele vai atingir o vale dele. E aí depois ele vai começar a crescer novamente. Perceba, ele desceu e agora ele vai subir. Então vai decorrer mais um tempo, ele vai atingir outro ponto, só que crescendo, até a hora que ele volta de novo para o 0. E assim essa dinâmica se perpetua. Perceba que interessante, essa minha projeção no eixo Y, se eu tomo como referência um deslocamento na horizontal, como por exemplo o tempo, ela forma uma senoide. E se você quiser ser mais preciosista ainda e falar assim, não quero fazer uma análise genérica para tempo, eu quero considerar apenas o deslocamento do círculo, perceba que eu começo em 0, depois eu vou para π sobre 2, depois eu vou para π, 3π sobre 2, e aí aqui termina e repete em 2π, ok? Então em 0 eu vou estar, perceba, eu vou estar aqui em 0, amplitude 0 de y, ele vai começar aqui. Depois, em π sobre 2, ele atinge o pico dele. De amplitude. Então eu desloquei π sobre 2 e ele atingiu o pico do y, da projeção. Depois eu vou andar para π. E nesse momento que ele andou para π, ele vai atingir, se você olhar a imagem, ele vai atingir o 0. Então ele volta para 0. Quando eu andar para 3π sobre 2, ele vai atingir o vale. E depois quando ele voltar aqui para o 0 ou 2π, ele vai de novo ser o 0 do meu y, tá bom? Então perceba, você pode fazer essa análise tanto temporal, como essa análise geométrica. Então lembra na aula passada de frequência que eu falei para vocês que a frequência elétrica ela estava relacionada proporcionalmente, tá? Eu vou desenhar aqui o símbolo de proporção, ela era proporcional à minha frequência angular e que a minha frequência angular, essa sim era 2π, a frequência elétrica. Perceba que a frequência elétrica ela é dada em segundos, então é unidade de tempo. Então eu estou fazendo essa análise temporária que eu fiz aqui no gráfico com vocês. Porém, se eu olhar aqui esse gráfico, aqui começa em 0 e aqui termina em 2π. Então se eu quiser relacionar com o círculo trigonométrico, basta eu multiplicar por essa grandeza, 2π. Que aí eu vou ter a mesma frequência, só que dado em termos do círculo trigonométrico, que aí eu chamo de frequência angular. Eu estou relacionando os ângulos do meu círculo. Então é daí que surge, você pode fazer tanto análise temporal, tá? Em que isso daqui, por exemplo, pode ser o meu período, tá? O meu período t, em segundos, você chuta um valor aí, e ele sempre vai deslocar no círculo trigonométrico 2π. Então perceba, o meu período ele é igual a 2π no círculo trigonométrico, tá? Então você consegue fazer essa relação. É por isso que existem esses dois tipos de grandezas. E isso vai ser utilizado no conceito de fasores, ok? Então, se você tem um pouquinho de dúvida, está começando a pegar, reveja essa explicação que eu fiz, acompanhe esse gráfico aqui, ó, da projeção do y, ó, de sobe e desce, tá bom? E vai acompanhando com essa outra figura aqui do lado, ó, em que você tem o deslocamento do seu ângulo aqui dentro do seu, perceba, ômega t é o ângulo aqui dentro do seu círculo trigonométrico, em relação à amplitude, ou seja, a projeção no eixo y, ok? Desse seu raio. E aí, se você quiser expressar isso na forma de uma equação, você vai ter que x de t, que é a sua expressão da senoide, ela vai ser um x de pico, ou seja, esse valor aqui de pico, tá? Lembrando que o vale e o pico, eles possuem a mesma amplitude em módulo, tá bom? Então é só um desses valores que você vai pegar, o pico, em módulo, tá bom? Multiplicando o cosseno de ômega t. Esse cosseno aqui, eu vou explicar nas próximas aulas sobre fasores, tá? Eu vou deixar esse mistério no ar. Não interessa pra gente no momento. Você fala, mas Roberto, eu tô representando um seno e você tá colocando um cosseno aqui? Isso. Isso daí vai ser matéria pra próxima aula, tá bom? Ômega t. Ômega t é justamente o quê? A frequência angular, que é 2πf, que representa quem? Esse período aqui. Então, essa parte aqui dentro, o que é que você está falando? Você está falando para a sua expressão
decorrido um tempo, o quanto que ele andou. Então, se você der um tempo aqui, um valor numérico, dado que o ômega t, ele vai ser justamente a sua frequência de deslocamento aqui, então vou apagar a tela. Você está falando para a sua expressão justamente o que? Ó, pega o valor de pico e multiplica pelo cosseno. O cosseno de uma grandeza, nesse intervalo aqui de tempo. Perceba que o cosseno nesse intervalo de tempo, ele vai valer entre menos 1, menor que o cosseno desse x, menor que 1. Então, essa grandeza ela sempre vai oscilar entre menos 1 e 1, o que vai modular essa amplitude máxima e, dependendo do tempo que você insere aqui nessa função, ora, você vai pegar um ponto diferente. Então, no tempo igual a zero vai ser aqui. No tempo, sei lá, um tempo lá que você chega aqui sendo π sobre 2, você vai obter o quê? Você vai obter o seu x de pico, tá? Depois, quando você obter aqui um ômega t, tá? Você joga um t aqui dentro, que essa grandeza aqui, ela seja igual a π, você vai obter 0. Depois, se você fizer a substituição ali e for 3π sobre 2, você vai obter menos xp aqui, tá? E assim por diante, tá? E isso repete, é uma grandeza periódica. Então, essa expressão, ela representa certinho o que a gente precisa, ok? Agora, entra um outro conceito muito importante, que eu quero que você preste atenção. O conceito de fase, ou ângulo de defasagem, que é representado por outra letra grega, que pode ser φ, psi, θ, gama, qualquer coisa. Nesse caso, eu estou usando essa letra grega. Essa letra grega, ela vai representar sempre o ângulo de fase. Como é que você sabe que é o ângulo de fase? Porque você vai ter o seu ômega t, ou seja, a sua frequência angular multiplicando pelo tempo de análise, mais essa constante aqui. Essa constante, essa letra grega, é o seu ângulo de fase. E ela serve para quê? Para comparar duas formas de onda. Então, olha que interessante. Se você falar que isso daqui é a tensão, essa verde, essa forma de onda verde é a tensão, e a forma de onda azul é a corrente, tá? Que está em cima de um elemento qualquer, elétrico, eu posso ver que primeiro surge a tensão e depois vai surgir a corrente. Perceba, ó, uma coisa interessante. Não confunda, tá? Esse gráfico ele é periódico, então ele começava aqui, etc, tá? É que quando eu falo que a tensão começa antes da corrente, quer dizer que quando eu tiver aqui minha tensão zero, a minha corrente ela vai ter negativa. Quando eu tiver a minha tensão num determinado outro valor, a minha corrente vai ter em outro valor. Perceba que o valor não é muito proporcional. Eles têm uma diferença aqui, ó, entre um e entre outro. Então, se eu tiver aqui esse valor de tensão, para obter o mesmo valor de corrente, demora-se um certo tempinho, certo? Só que medir por tempo é meio zoado. Então, como isso daqui é dado em ângulo, tá? Essa grandeza que é ômega t é dada em ângulo, porque é radianos por segundo vezes segundo, tá? Radianos por segundo é ômega, tempo é segundo. Então, isso daqui vai ser radianos, então é ângulo. Então, a grandeza que eu utilizo é um ângulo. E esse ângulo ele vai expressar essa defasagem entre uma grandeza elétrica e outra grandeza elétrica, ou então entre um sinal e outro sinal, ok? E o que esse ângulo vai dizer? Opa, se eu fosse iniciar a minha análise, estou iniciando minha análise, não quer dizer que o circuito começou naquele instante, quer dizer que a minha análise começou naquele instante. Lembre-se, o circuito está em regime permanente, ele já estabilizou, ok? Então, se eu iniciar minha análise aqui desse ponto, para minha outra grandeza atingir o mesmo valor, demora-se um certo ângulo dentro do círculo trigonométrico, ou um determinado tempo, tá? Mas a gente analisa como um ângulo. Quando eu for explicar de fasor para vocês, vai ficar mais claro, só que mantenha isso na cabeça. Demora-se um determinado ângulo para que atinja o mesmo valor. Essa defasagem aqui entre as duas formas de onda era chamado de ângulo de defasagem, e é dado por esse ângulo aqui, ok? Se você considerar como a sua referência o seu sinal verde, então você não precisa colocar esse ângulo, porque aqui vai ser zero, vai ser mais zero. Então a sua referência do ângulo aqui, ela tem que estar em quem? Na sua próxima grandeza, que seria o gráfico azul, ok? Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre fasores. Aí, a aula vai ficar mais interessante. Por quê? A gente vai pegar esses conceitos que ainda não estão muito bem explicados, apenas introduzidos para você, e a gente vai começar a entender melhor o que eles são, como eles funcionam, por que eles surgem, tá bom? Então, conto com vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, você deixa no comentário, mas, por favor, assista a próxima aula antes de colocar dúvida nesse comentário, tá bom? Porque eu tenho certeza que muita coisa que você vai ter dúvida aqui vai ser explicada na próxima aula. Curta e compartilhe com seus amigos e os vejo na próxima aula. Até mais!